Boa noite, eu sou Tatiane Martins, graduada em enfermagem e doutora em tratamento de feridas, e estamos juntos aqui em mais um episódio do Viva Melhor, o nosso programa da TV Alegria, onde a gente conversa com seriedade e carinho sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. E hoje o nosso tema é mais do que atual e necessário. Vamos falar sobre a importância do profissional de enfermagem na saúde global. A enfermagem é a espinha dorsal dos sistemas de saúde de todo mundo. São esses profissionais que estão na linha de frente do cuidado, da prevenção e da promoção da saúde, do acolhimento, do acompanhamento dos pacientes em todas as fases da vida. E mais do que nunca, a pandemia nos mostrou o quanto a enfermagem é essencial, estratégica e indispensável. Mas será que a sociedade reconhece esse valor? Como a enfermagem contribui para o avanço da saúde global? Quais são os desafios e oportunidades que os enfermeiros e enfermeiras enfrentam no Brasil e no mundo? Para falar sobre tudo isso e muito mais, nós temos a honra de agradecer a doutora Vandressa Barbosa, doutora em enfermagem, pesquisadora, defensora do fortalecimento da enfermagem como peça-chave do desenvolvimento da saúde pública e privada. Seja muito bem-vinda, doutora Vandressa, é uma honra tê-la aqui conosco. Para começar, doutora, qual é o papel que a enfermagem desempenha na construção dos sistemas de saúde mais eficientes, humanizados e de forma mais acessível para os pacientes? Bom, boa noite. Gostaria de agradecer primeiramente o convite para estar aqui falando um pouco sobre a minha profissão, sobre um tema tão importante que eu acho que vai valer muito, né, para as pessoas que querem entender um pouco mais sobre a enfermagem. Perfeito. E eu acho que, primeiramente, é interessante a gente falar que muitas pessoas, assim, todo mundo conhece o enfermeiro, todo mundo sabe o que é ser enfermeiro, mas não sabem com tanta profundidade. Então, a enfermagem, ela tem importância porque nós estamos cuidando do paciente, como você disse, né, em todas as fases da vida. Nós estamos em todas as áreas e, na verdade, a gente está muito antes da doença. A enfermagem, ela não está ali só na doença. Sim. Então, a enfermagem, ela está na prevenção da doença, ela está cuidando daquele paciente. A enfermagem, ela está garantindo segurança, né? Quando a gente fala de enfermagem, a gente fala muito sobre a segurança, sobre a humanização do cuidado. Sim. Então, a enfermagem, ela está ali antes prevenindo, ela está tratando, ela está cuidando de todas as necessidades do paciente e ela está garantindo uma vida também de qualidade. Então, por isso que é algo muito completo, é um cuidado contínuo, integral. Quando a gente fala de enfermagem, nós enfermeiros, a gente usa muito esses termos, né? Um cuidado contínuo, integral, holístico, humano, é um cuidado sensível, sim. Então, a enfermagem, ela contribui, pensando nesse contexto global, porque a gente vai muito além da questão da doença, né? A gente vem antes, na verdade, na questão da prevenção, do olhar da necessidade ali, que às vezes a necessidade ela não está ligada somente à doença que a pessoa tem, mas em outras questões que estão influenciando. Eu acho interessante porque quando eu comecei a fazer o curso de enfermagem, eu tive pessoas ali próximas da minha família que falavam assim, mas o que o enfermeiro faz? Eu também tive essa mesma dúvida, eu mesma. Sim, tive essa dúvida. E uma dificuldade da gente responder a pergunta. Não é? Sim. E aí, mas assim, o que o enfermeiro faz? Porque aí tem aquela visualização do enfermeiro do hospital que tá assistente ali, do médico na cabeça das pessoas. Isso, assistente do médico, Isso. Que faz medicação. Isso. E por um tempo eu pensava assim, poxa, eu tenho que pensar bem em como responder essa pergunta, porque agora eu estou falando de mim, não estou estou falando de mim, dos meus colegas, estou falando da minha profissão e eu preciso defender minha profissão, para que as pessoas realmente possam dar o devido valor a ela. Isso. Então eu pensei, eu tenho que saber responder essa pergunta. E hoje a enfermagem ela vai muito além da assistência ao paciente dentro do hospital. É um universo infinito. Gerencia cuidados, né? E reabilita. Sim. Quantas áreas novas, né, nós temos hoje também? Muitas áreas. Acho que áreas assim que eu mesma talvez nem consiga
São mais de 60 áreas catalogadas pelo COFEM. É muita coisa. Ontem mesmo eu estava olhando no Instagram do COFEM e eu vi uma matéria falando sobre isso, né? Sobre a amplitude das áreas de atuação e quantas profissões você tem, tantas áreas. Tantas áreas. E pensando hoje, né, a gente, nesse contexto global, a gente hoje tem a enfermagem atuando muito nessa questão da saúde digital, educando os pacientes. Sim, sobre é incrível, é muito bonito de se ver. Sobre como cuidar da sua própria saúde, né? Então a gente tem um paciente diabético, que ele vai ter essa doença o resto da vida dele, mas a enfermagem, ela tem um papel ali para ensinar. Traz segurança, com certeza. Para ele ter autonomia, né? Então, assim, eu acho muito bonito isso na nossa profissão. E eu, falando, por exemplo, né, da minha área, que está mais ligada à área materno-infantil, eu vejo também o quanto isso foi ampliado, porque hoje a gente cuida, por exemplo, eu olho mais ali para a criança, né, para o bebê e para a criança, mas a gente cuida da família inteira. Da família inteira, desde a concepção. Com certeza. Até ele deixar de ser criança, já ser adolescente, ser adulto. Que aí existe cuidados também. Existe cuidados também. Mas eu acho assim, realmente muito bonito o quanto a enfermagem ela cresceu. E a pandemia, ela trouxe uma visualização diferente para a enfermagem, pensando trouxe. Né, da população. Eu sei que hoje as pessoas têm uma visão diferente da enfermagem. Com certeza. Comparando com antes da pandemia. E isso é muito bom, mas eu acho que a gente ainda tem bastante coisa para caminhar. Eu falo que antes da pandemia, muitas pessoas mesmo, sequer sabiam que nós temos dentro da categoria no Brasil diferentes categorias, né? Temos o enfermeiro, temos o técnico, né? O auxiliar que está quase saindo não tem formação, mas ainda tem alguns auxiliares, né? Então, a maioria das pessoas sequer sabiam diferenciar a ação entre um e outro, o papel, né, de um profissional e outro. Então, com certeza a pandemia trouxe visibilidade num momento de tanta dor, né? Eu acho que para nossa categoria nós tivemos que passar por algo tão pesado para que a gente fosse realmente visto. E ainda temos muito a caminhar, com certeza, né? Temos muito a caminhar. Muito a caminhar. Eu acho que a valorização, a gente conseguiu melhorar essa visão da enfermagem, a importância do enfermeiro diante desse contexto durante a pandemia. Mas, infelizmente, falando um pouco dos nossos desafios, nós ainda temos uma desvalorização, acho que também uma falta de conhecimento das pessoas em relação ao que nós podemos fazer, porque, assim, pessoal, o enfermeiro estuda muito. A gente estuda muito, a gente tem autonomia para fazer muita coisa, para tomar decisões em relação ao paciente, para fazer procedimentos, né? A cada dia a gente vem conquistando ainda mais espaço em relação a isso. E eu vejo que às vezes as pessoas elas não têm esse conhecimento. Não, e todas respaldadas pelo nosso conselho, né? Cada profissão, né, pessoal, tem o seu conselho que regulamenta, que fiscaliza as diretrizes ali dentro da área de atuação, da amplitude de atuação daquele profissional. Então, todos os as nossas atuações aí que às vezes assustam, né? Porque grande parte, às vezes não é por maldade, eu creio que é por desorientação mesmo. E é por isso que nós precisamos vestir a camisa da nossa profissão. Muitas pessoas que são leigas na saúde, né, trabalham em outras áreas, às vezes acham que determinadas ações são exclusivas do médico, né? E às vezes é uma ação que é do fisioterapeuta, que é do enfermeiro, né, que é do biomédico. Então a saúde da população, né, ela é movida por uma equipe multidisciplinar. E cada um com as suas responsabilidades, com as suas diretrizes, né? Com tudo que pode ser feito. Algumas ações podem sim ser feitas por vários profissionais, né? Então, vamos pegar como o laser, né? O próprio laser. O laser, ele tem regulamentado pelos conselhos, tem regulamentação na fonoaudiologia, né? Na fono, o pessoal da fisioterapia, o pessoal da enfermagem, né? O próprio médico. Então, a gente tem vários profissionais que podem lidar com o laser. E aí, quando às vezes a população pensa que só o médico lida com determinadas ações, acaba também
diminuindo o acesso da população aos profissionais, né? Sim. Que são vários, então, que a gente tenha a possibilidade aí. E a enfermagem, talvez pela formação, que é muito ampla, né? Uma formação muito ampla, rica na área básica, rica na área da parte social, né? Gerencial. Então a gente acaba lidando com muitas áreas mesmo, né? Muitas áreas mesmo. E algumas aí novas, aí, de acordo com a necessidade da população, porque os conselhos, eles vão ampliando as ações de acordo com as pesquisas científicas que vão saindo. Sim. E de acordo com a necessidade da população também, né? Sim. Que está em constante evolução, sim, com certeza, né? Inclusive agora a gente está trabalhando, né? A gente tem visto muito essas capacitações agora por causa da regulamentação do enfermeiro estar apto a fazer suturas. Sim, sim. Né? Então, são avanços que a gente vai realmente conquistando na enfermagem para que o profissional ele tenha mais autonomia de trabalho, tenha mais áreas para trabalhar. Hoje a gente tem muitos enfermeiros empreendendo, trabalhando nos seus consultórios, fazendo seus atendimentos, né? Hoje a gente fala do tratamento de feridas. E quem ganha isso é o paciente, exatamente, gente. Quem ganha isso, quem vivencia esse retorno, além do profissional que está sendo melhor remunerado e bem visto, né, mais respeitado, com certeza o paciente é o maior beneficiário de toda essa situação. Então, antes o paciente chegava no hospital precisando de uma sutura. Se não houvesse um médico para fazer essa sutura, ele ficava aguardando, gente, sim, aguardando ali intermináveis, né? E não é porque o médico não ia lá fazer por má vontade, nada disso, sim, negligência, imprudência, nada disso. Às vezes é pela demanda mesmo, alta de atendimentos, né? E a gente sabe que tem regiões, nas regiões mais remotas do Brasil, por exemplo, que a gente tem uma escassez de profissionais, não só médicos, mas também na enfermagem. Então, a população tem que ver isso como algo positivo. Com certeza. Porque mais profissionais habilitados para profissionais habilitados, porque a nossa formação nos traz essa habilitação e também, né, com habilitações extra, sim, fora, né, assim como o médico faz várias habilitações fora da graduação, nós também fazemos, né. Então, o maior beneficiário, com certeza, é a população que precisa desse atendimento, né. Sim. E é bem interessante porque, como você falou, né, às vezes o paciente, né, aquele usuário ali do serviço de saúde, ele vai ele vai aguardar, querer procurar um atendimento médico para algo que o enfermeiro ele já pode atuar. Sim. E já pode ali aliviar um sintoma, pode prestar uma orientação ali eficaz para ele em relação àquilo e resolver um problema muito mais rápido, aliviar com muito certeza mais rápido aquele paciente. E nós temos, né, então, pessoal, nós temos essa capacidade de fazer essas orientações, nós temos essa autonomia, nós temos conhecimento para fazer isso. Né? Nós não vamos diagnosticar doenças, mas nós temos conhecimento sobre sinais e sintomas, nós sabemos como funciona o tratamento, a gente estuda isso com muita profundidade, né? Isso que também diferencia muito nós, enfermeiros ali graduados, do técnico de enfermagem, que está ali habilitado para realizar procedimentos. Sob a supervisão do enfermeiro. Sob a supervisão do enfermeiro. Sim. Mas nós estudamos ali por anos sobre as doenças, nós estudamos sobre também os procedimentos, nós estudamos a parte ali também, quando a gente fala desse cuidado holístico, humano, a gente estuda tudo, a parte ali emocional do paciente, o que isso vai refletir nele. Então, é bem interessante isso que você falou da espera, porque, por exemplo, no que eu atuo nessa parte ali da parte, né, materno-infantil, pediatria, eu tenho ali uma criança que ela tá com um problema, uma doença viral, a criança tem muito quadro viral, que vai incomodar a mãe, e a minha atuação como enfermeira, ela permite que essa mãe, ela tenha um alívio ali dos sintomas do seu filho, sem ela precisar ir para uma emergência, onde ela vai ter contato superlotando uma emergência com uma situação exatamente que ela corrige de outra forma. Exatamente. Então, isso a enfermagem consegue fazer. Olha o quanto isso é maravilhoso. Eu consegui aliviar o sintoma de uma criança que vai deixar de ir para uma emergência e ser exposta ali a outros micro-organismos, a outros vírus e bactérias,
Então, assim, a emergência ficar, então, para as crianças que realmente precisam. Tem criança que tem que ir para emergência, tem criança que realmente tem que ir, mas muitas não precisam. E a gente consegue manejar isso hoje com esse tipo de trabalho. Né? Com um atendimento realizado por uma enfermeira. Sim. E falando sobre os anos de estudo, né, doutora Vandressa, vamos lá, né? Se a gente for contar os 5 anos de graduação, vamos contar aqui, ó. 5 anos de graduação, o seu doutorado você conseguiu fazer em 4 anos. 4. O meu ainda durou 5. Porque eu não consegui terminar em 4, gente. 5 anos. Se a gente for contar o número de anos da graduação, das especializações, do mestrado e do doutorado, gente, e a gente entende que é cultural a credibilidade, né? Talvez, né, eu vejo que isso já mudou muito na cabeça da população, mas é um pouco que cultural essa credibilidade, né? E nós temos muitos companheiros aí de profissão ao longo do Brasil e no mundo que honram muito a profissão e lutam por ela, né? Mas se a gente for contar os anos, gente, são muitos anos de estudo. Não tem por que ter insegurança com o profissional de enfermagem num atendimento. Que seja ele particular, seja ele a sua sutura lá no SUS, né? Feito pelo profissional de enfermagem. Falando de SUS, né, doutora? O SUS, ele é literalmente alimentado pela enfermagem. Sim. Né? Então, lá na imunização, desde a pesquisa envolvendo as imunizações até realmente a saída ali, a aplicação da vacina é enfermagem, né? Lá na prevenção, nós temos o trabalho das nossas colegas aí em todo o âmbito da atenção primária, todo alimentado pela enfermagem. É incrível, né? Quando a gente fala de SUS, e uma coisa assim muito importante é que a gente deve defender o SUS, porque o SUS realmente ele é muito bonito. Às vezes algumas pessoas falam assim, o SUS é muito bonito no papel. Sim, mas ele também é muito bonito na prática. Ele é efetivo, gente. Ele é efetivo, né? O SUS, ele funciona. E realmente, não tem como a gente falar de SUS não falar de enfermagem. Não tem. E não é só falar da enfermeira que tá ali no postinho, atendendo na sala de vacina, ou atendendo ali fazendo um preventivo. É a gestão, né? A gestão. A gestão. Então, se a gente for falar da vigilância, das doenças, de toda a parte ali... Você falou da imunização, a imunização, inclusive, é algo assim, um dos maiores orgulhos do Brasil é a nossa política de imunização. Com certeza. Inclusive, exemplo para outros países... Que não conseguem fazer igual, Que não conseguem. Então, a gente tem um calendário nacional. Olha o tamanho do Brasil... E a gente tem um calendário nacional de imunização, a forma com que a gente faz as nossas campanhas de vacinação e tudo ali, gente, é enfermagem. A vacinação, ela é da enfermagem. É puramente enfermagem. Desde ali nós temos uma rede logística enorme que organiza todo o processo de distribuição das vacinas, né? As vacinas que vêm para Goiás, que vão para São Paulo, que vão para os outros estados, que vão para o Nordeste. Como essa vacina chega na temperatura adequada dentro da sala de vacina lá do postinho. Quem organiza isso tudo é um gestor que é um enfermeiro. Inclusive, durante o Covid, eu acho que a população teve a oportunidade, né, na pandemia, de ver a importância dessa ação, porque nós saímos de um quadro, né, de muitas milhares de mortes para controle da doença através da vacinação. Com certeza, né, gerenciada ali por muitos enfermeiros por trás dos bastidores todos, né? Com certeza. E hoje a gente, né, continua trabalhando nisso, até porque o calendário, a gente tem as vacinas da Covid até hoje, as vacinas contra a influenza, gripe, que a gente tem visto muitos casos, né? Esse ano a gente teve muitos casos de influenza. E até pra gente combater... da baixa cobertura vacinal. Baixa cobertura e até a gente combater... Os estigmas da população. Isso, né? As pessoas com dúvidas, com dificuldades para vacinar. Então, tudo isso a enfermagem ela vai atuar nessa questão da educação. Por exemplo, né, eu não atuo na vacinação diretamente, mas eu trabalho com um público ali de grávidas, puérperas e crianças. Então, eu também estou atuando na vacinação, porque eu vou orientar.
Com certeza. Então, é algo que a gente realmente enxerga a enfermagem. Quando a gente vai lá na Secretaria Municipal, tanto de Aparecida quanto de Goiânia, quem está ali, gente? Enfermeiros. Enfermeiros trabalhando, o desenvolvimento de políticas públicas, a parte de pesquisa, né? Nós, como pesquisadoras, é muito bonito. A enfermagem também, ela foi crescendo bastante nos últimos anos nessa parte da pesquisa clínica. Então, o que a gente tem hoje de avanços na saúde, os enfermeiros contribuíram também realizando pesquisas. Com certeza. Então, realmente não tem como a gente... eu não consigo pensar numa área da saúde onde não tem enfermagem. E essa... Pra gente é talvez muito simples e orgânico dizer, porque a gente veste a camisa, sim, mas a gente sente uma necessidade enorme de orientar a população, sim, acerca disso, né? Sim. Para que os próximos enfermeiros tenham caminhos mais, sim, abertos, né? Para executar o cuidado que precisa e favorecer a saúde da população. Com certeza. E eu acho que todo mundo tem uma história em relação a uma doença, alguma situação da sua família em que a enfermagem ela fez diferença, né? Todas as pessoas que eu converso, às vezes a pessoa ela vai me perguntar um pouco sobre a minha profissão, sobre qual área que eu trabalho, e a pessoa ela tem ali alguma coisa para contar sobre como a enfermagem foi importante. Não nesse contexto importante só assim, a enfermeira ela foi legal, naquele dia que o meu parente estava doente, ou ela foi legal comigo, ela cuidou bem de mim, mas assim, muito além disso, a enfermagem consegue... Sempre lembram da gente pelo cuidado humanizado, né? Mas é muito além disso. Vai muito, né? Além disso. Muito além disso. Realmente é o escopo da nossa profissão, é o zelo, o cuidado, né? Em todos os sentidos, mas vai muito além. Sim. Vai muito além. E não, é claro, você falou isso, eu acho importante a gente destacar que cada profissional ele tem o seu papel. Então, a enfermagem, o que a gente quer é trazer essa valorização, esse olhar de fato para o que a gente é capaz de fazer, com o que a enfermagem faz pelo ser humano, pelo paciente. Lembrando que o médico ele tem o seu papel também muito importante, o fisioterapeuta, o dentista, o nutricionista, né? Todos os profissionais ali da equipe, eles vão ter um papel muito importante, mas é importante a gente entender que o enfermeiro ele tem o seu papel e que as outras áreas não conseguem entrar. Cada um tem a sua parte ali na fatia. Com certeza, né? Com certeza. Mas para ter um bolo bonito, cada fatia tem que entrar ali, então... Tem que trabalhar, as profissões têm que trabalhar, sim, harmonicamente em benefício do paciente. Exatamente. Com certeza. Doutora, e como que os profissionais de enfermagem, então, contribuem para o combate de doenças infecciosas e crônicas? Vamos falar sobre esse aspecto, né? Em que sentido que eles são imprescindíveis para o combate dessas doenças? Quando eu falo desse combate a essas doenças infecciosas e crônicas, eu já me lembro muito da parte da atenção primária, né, a saúde. E aí a gente volta nessa questão do SUS, o quanto ele funciona. E na atenção primária, funciona muito bem. Às vezes algumas pessoas, quando a gente fala de atenção primária, eles não ligam diretamente, mas ali é o postinho de saúde, as consultas que a gente consegue ter perto de casa. Mas eu acho que acima de tudo é educação. Educação em saúde. Educação em saúde. E educar em saúde, pessoal, é muito além do que a gente pegar ali, entregar um panfletinho ou pedir para o paciente participar de uma palestra. É de fato você garantir que aquela pessoa entende o que ela está passando, o que ela tem que fazer para melhorar a saúde dela e dentro da realidade dela. Eu acho que então vai muito além. A educação ela vai muito além. A gente fala educação, é um termo que a gente usa aí cotidianamente, mas educar em saúde, gente, é muito mais complexo. E o enfermeiro, nós estudamos para educar em saúde. Então a gente tem ali... Educadores natos ali dentro da formação. Eu até falo isso, né, nas minhas aulas. Eu falo, gente, vocês serão educadores. Vocês serão professores. Professores de quem? Dos pacientes. Vocês vão precisar ensinar o seu paciente a cuidar melhor de si, a conseguir cuidar da sua saúde, a saber que se ele tem uma doença ali que é contagiosa, o que ele precisa fazer, como que ele pode, né,
proteger ali as pessoas da sua família. Se ele tem uma doença crônica, é uma doença que ele vai lidar com ela o resto da vida, como ele vai ter qualidade de vida com essa doença? Como que ele vai diminuir o risco de ter, né, consequências graves através da doença? Como ele vai evitar ficar internando todo ano, né? O Isso. quanto uma internação é difícil. E a enfermagem, olha só, o quanto isso é amplo. A enfermagem, ela vai impedir que um paciente ele fique internando recorrente várias vezes. E isso, o impacto disso, ele é muito maior do que a gente imagina, porque é um paciente que deixa de ficar hospitalizado, que a hospitalização é algo que é muito complexo para a família, não só para o paciente. Sim. A gente vai ter menos gastos. Com certeza. Tanto na questão... Sobrecarrega menos, né? A gente vai ter, né, um hospital que vai estar menos sobrecarregado, os custos, pensando no paciente que usa o Sistema Único de Saúde, então a gente vai ter menos gastos com esse paciente, menos gastos em relação à medicação. Então é um impacto muito grande que a enfermagem vai ter somente, né, somente ali entre aspas, porque é muito grande isso, educando. Com certeza. Então eu acho que essa é a importância maior da enfermagem. Perfeito, doutora. O assunto está excelente, né? A gente está trazendo aqui informações valiosas sobre um profissional tão importante para a saúde do nosso país e do mundo, que é o profissional de enfermagem. Mas nós precisamos ter um rápido intervalo comercial e não saiam daí que na volta a doutora Vandressa ainda vai falar ainda mais sobre essa profissão tão incrível. Até mais!